Boa tarde, o meu nome é Melissa Anselmo, eu sou aluna do terceiro período de licenciatura em Artes Plásticas na Escola de Belas Artes e eu estou representando o meu grupo com a nossa pesquisa intitulada Cada um no seu quadrado, a identidade QR Code nos espaços de experimentações artísticas. O nosso grupo tem 2 professores orientadores, a Kátia Gorini e o Aurélio Nogueira, e a equipe foi formada inicialmente com as pesquisadoras Catarina Xavier, Laura Procassi, Luísa Souza e eu, Melissa Anselmo, permanecendo atualmente apenas com a Catarina e eu. Cada um no seu quadrado surgiu a partir do nosso cadastramento no ORCID como pesquisadoras, porque ao nos cadastrarmos é gerado um QR Code para o nosso perfil e a partir disso decidimos investigar a imagem do QR Code e procurar modos de utilizá-lo em propostas artísticas educacionais, uma vez que todas as pesquisadoras do grupo em artes plásticas. O nosso objetivo é articular a arte, a identidade, as tecnologias e a educação. Então, evidenciamos a importância do sistema lógico-visual na formação crítica para refletir sobre os aspectos que envolvem a identidade QR Code, a sociedade e a arte. E, com isso, observamos os estereótipos da cultura visual contemporânea e propomos um método do ensino da arte que demonstre as possibilidades de reconectá-lo à sensibilidade artística. Tratando da imagem do QR Code como tema, o embasamento teórico foi elaborado pela compreensão do sistema da abordagem triangular, apreciar, fazer e contextualizar, da educadora Ana May Barbosa, que se refere à melhoria do ensino da arte. E alinhavamos esses sistemas às discussões do filósofo Thierry Dedouve, que entende o método de ensino artístico como a dissolução das convenções da arte na relação do aprendizado antiacadêmico e propõe um novo pacto entre artista e público. A partir desse objetivo de articular a arte, nós criamos 5 espaços de experimentações artísticas, sendo 4 já concluídos e um em desenvolvimento para explorar os aspectos que envolvem o QR Code e construir uma metodologia fora da conformidade da sociedade para o ensino das artes visuais. O primeiro espaço corresponde ao levantamento do conceito do código e da desconstrução da imagem dele. O QR Code é um código de resposta rápida, como uma evolução do código de barras. É um gráfico 2D que é lido pela maioria dos celulares e outros leitores óticos e tem uma alta capacidade de armazenamento de dados e informações detalhadas, entre outras atribuições. E, a partir dessa análise, desconstruímos graficamente algumas ilustrações de QR Codes aleatórios para subverter as informações contidas ali e utilizamos recursos de recorte e colagem digitais para a distorção da representação gráfica original. A figura número 4 mostra um QR Code aleatório sem modificações. A imagem 5 representa a ideia de como um só código pode passar e repassar as informações para várias pessoas. A 6 mostra o momento em que o QR Code é lido pelo leitor óptico, a sua programação é decodificada e entra num determinado espaço. A figura 7 representa vários QR Codes agindo ao mesmo tempo, cada um passa uma informação diferente, eles não levam ao mesmo lugar, mas o processo de leitura é o mesmo. E após a leitura do código e da sua decodificação, dentro daquele determinado espaço onde ele foi levado, as suas programações se organizam em informações prontas para serem enviadas às pessoas, como mostra a figura 8. Já na figura 9, representa esse momento das informações organizadinhas sendo repassadas para as pessoas. No segundo espaço, nós fizemos pesquisas sobre os conceitos dos movimentos de vanguardas modernistas para realizarmos analogias de representação visual com a representação gráfica do QR Code. E assim delimitamos uma linha na arte moderna com um recorte de tempo, elencando as características principais do cubismo, surrealismo, arte cinética e op art.
O cubismo se destacou pelo rompimento das representações reais das formas, da interposição entre figura e fundo, formas geométricas e da união de todas as dimensões de um objeto numa só camada. O surrealismo, a força motriz é o inconsciente e os seus desdobramentos, e há uma desconstrução da imagem através da fusão da liberdade expressiva com o campo psicanalítico, se apropriando de objetos e deslocando-os do seu contexto original. A arte cinética usa recursos visuais através da ilusão de ótica, de efeitos visuais e obras que dão impressão de movimento, e a op art provoca respostas óticas involuntárias com uma desorientação da visão provocada por contraste de cores, ambiguidade de formas, que é muito parecido com a arte cinética. No terceiro espaço, nós realizamos entrevistas semi-estruturadas com artistas e grupos que têm propostas e pesquisas próximas à metodologia do nosso trabalho. A primeira entrevistada foi a Valdelice Souza, coordenadora de projetos de extensão do CCJE-UFRJ, que possui uma pesquisa que envolve o QR Code e nos ofereceu subsídios para análise das suas funcionalidades. Depois entrevistamos o Lucas Almeida, mestrando do Programa de Design da EBA e especialista em ensino contemporâneo da arte, que ressaltou a importância do arte educador no processo de aprendizagem. E uma frase que eu achei muito interessante dele é que a arte é um discurso que pode ser utilizado como poder transformador de uma realidade social. Inspirados nas observações da Valdelice e do Lucas, pensamos em utilizar o QR Code de maneira inclusiva. Então, entrevistamos o grupo Alpha Braille, que trabalha conjuntamente ao LAMI, o laboratório ao qual nós fazemos parte. E o Alpha Braille é um grupo composto por estudantes da EBA que tem uma pesquisa sobre acessibilidade e inclusão de não videntes em idade de alfabetização, e nos contou sobre o dever da sociedade em encontrar soluções para a inclusão de pessoas com deficiência. E como a nossa ideia é também produzir um livro-objeto inserindo os aspectos do QR Code, entrevistamos o artista visual Jimson Vilela, onde abordamos as questões sobre desconstrução da função de leitura do livro. Na entrevista com a professora Cilla McDowell, abordamos a questão da tecnologia no suporte para a expressão artística e do aproveitamento do tema QR Code na arte e educação. Entrevistamos também a professora e ilustradora Graça Lima, que falou sobre os processos e métodos artísticos na criação de um livro com foco no público infantil, e também o professor da EBA e designer Henrique Souza, que falou sobre o aproveitamento do QR Code no design e do uso de celulares como recursos pedagógicos. E com a base nos cruzamentos de dados abordados nos espaços 1, 2 e 3, a gente procurou focar no desenvolvimento de uma didática artística inclusiva, e no espaço número 4, fizemos estudos para a criação de um jogo interativo com a identidade do QR Code. Na figura 17, montando informações, foi feita a partir de recortes, foi um estudo para entender como funcionariam os encaixes das peças de um quebra-cabeça. A 18, estudo de volumes e dimensão na cerâmica, foi feita para entender como funcionaria um outro jogo de encaixes. E a 19, o alimento é outro, mostra uma colher com uma lente de aumento acoplada, procurando informações escondidas num grande QR Code impresso em uma placa de PVC. E agora eu vou apresentar um vídeo com todas as nossas experimentações de jogos feitas ao longo do último ano.
Bom, os estudos práticos e teóricos nos forneceram respostas para o direcionamento da nossa pesquisa, que resultou em investigações para transformar o QR Code em propostas educacionais, artísticas e inclusivas. E, além disso, mostrou que a arte pode e deve ser usada como ferramenta transformadora de uma realidade social e do dever da sociedade incluir pessoas com deficiência no acesso à arte. E então, pretendemos criar estratégias didáticas, interativas, inclusivas, com a criação de e-book e do desenvolvimento de jogos educativos com a imagem do QR Code, que ao serem montados poderão ser escaneados e conterão um audiobook, incluindo assim também os não videntes. E esse desenvolvimento será feito conjuntamente com o Alpha Braille quando for possível o encontro presencial na universidade. Como considerações finais, eu acrescento que a nossa pesquisa ainda está em desenvolvimento, podendo ter novos espaços para estudo a partir dos processos de criação e do desenvolvimento do papel do arte educador no contexto atual do sistema educacional brasileiro. Para quem quiser saber mais, o nosso trabalho foi apresentado e publicado nos anais do Congresso de Pós-Graduação do HCT na UFRJ, na página 166. E essa é a chamada de um seminário onde também apresentamos a nossa pesquisa na semana passada. As nossas referências bibliográficas básicas. E estes são os outros projetos de pesquisa do nosso laboratório, o Cada Um no Seu Quadrado, né, que somos nós, o Jogos Recreativos Inclusivos, o Alpha Braille, e Desfronteiras, Janelas Poéticas em Tempos de Pandemia através do desenho de observação, que vai ser apresentado daqui a pouco. Eu agradeço muito pela paciência, pela atenção e pela presença de todos aqui. Muito obrigada. Obrigada, Melissa, parabéns aí pelo trabalho. Eu passo a palavra agora à professora Biani. Muito obrigada, Melissa, pela apresentação. Você pode ter certeza que não comprometeu a qualidade, tá? O problema que você teve, um problema que a gente tem de forma recorrente nesse momento, e deu para perceber o tanto que você se preparou e o domínio que você tem do que foi apresentado. Então, você está de parabéns, bem como os professores orientadores e toda a equipe. O que eu quero te perguntar, Melissa, é que teu resumo não é mencionado essa questão dos jogos como um desdobramento, quer dizer, os jogos possíveis a partir desse código aleatório, ele não está apresentado no teu resumo, e você, na tua apresentação, ele toma um momento, assim, uma parte importante da tua apresentação, quase como se fosse um meio, os jogos fossem um meio para o aprendizado. Ok, eu sei que são, e eu vi a outra apresentação do projeto do teu laboratório, o laboratório você participa, então eu entendo que sim, que seja. Mas eu gostaria de que você me explicasse um pouco melhor essa questão dos jogos, como que ela aparece aqui na tua apresentação e por que não foi tratado no resumo que vocês submeteram. É porque a nossa pesquisa, ela ainda está em desenvolvimento, e quando a gente fez a submissão do trabalho, ela estava indo para um determinado lado, e no decorrer, né, a inscrição foi feita no ano passado. No decorrer desse tempo, a gente continuou estudando, e o caminho foi indo para outro, através justamente da pesquisa, do processo de criação. Entendi.
Bom, eu vou deixar aqui como uma sugestão, porque normalmente isso acontece, né, na pesquisa, quer dizer, a pesquisa ela é viva, ela avança, mas normalmente quando a gente submete um trabalho para um congresso, a gente gera uma expectativa com aquilo que a gente vai poder apresentar. Então, é importante que os desdobramentos posteriores àquilo que foi submetido sejam situados, sejam contextualizados. Então, quase como um anexo nesse momento, porque, como não foi mencionado no resumo, fica parecendo, colocado com tanta centralidade, fica parecendo que no resumo ficou faltando, e não que aquilo foi um desdobramento posterior. Entendeu? Só para situar melhor. Entendi. Desculpa, eu peço até perdão por isso, porque naquele momento a nossa ideia era mais sobre criar um cobogó com a cerâmica, e aí com a entrevista do Alpha Braille, a gente pensou numa outra possibilidade mesmo de caminho, né, em relação à inclusão. Não, mas é ótimo isso, porque a gente está aqui num espaço justamente de discussão e de troca, né? Então, eu acho que é muito importante você reconhecer isso e mostrar e apontar esse diálogo com os outros projetos do laboratório que você participa, e não tem nada que pedir desculpa, a gente discute para avançar, e eu aprendi muito com a tua apresentação. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, professora Biani. Passa a palavra para o professor Marcelo. Melissa, o trabalho está muito bom, parabéns ao professor Aurélio. E eu faço coro com o professor. Eu resumo uma indicação de jogo, né? Tá dito lá, criar um jogo QR Code, propondo descobrir questões sobre a identidade cultural na pós-modernidade, entre outras abordagens. Na verdade, isso não está muito definido exatamente para onde isso está indo e qual é o perfil desse jogo. Então, essa é uma questão importante. Uma outra questão que me levanta, eu acho que é interessante a gente levantar, é que, em se tratando de um jogo, e principalmente se a gente está falando de jovens, e se você está falando exatamente de um dispositivo, né, que é eminentemente digital, se não há dentro do planejamento de vocês a ideia de se fazer uso do desenvolvimento de um jogo que utilize o QR Code como base e que seja já ele próprio definido dentro do meio digital, de alguma forma, dentro da questão da linguagem do QR Code. A nossa ideia é mais algo sensorial, né, em relação ao toque mesmo, que tenha texturas diferentes, para também, como o Alpha Braille, né, de fazer com que crianças videntes e não videntes possam brincar com o mesmo jogo. Eu penso que se ele está no computador, na tela, vai ser um pouco mais difícil de ter essa inclusão. Daí seria algo mais físico mesmo. Entendo. Eu concordo com você em parte, mas talvez também uma interação sonora fosse algo interessante de ser pensado, né? De como é que você consegue extrair sonoridades a partir do código. Pode ser algo interessante. É interessante, eu vou deixar isso bem salvo, assim, para a gente discutir com o grupo, porque eu achei uma ideia interessante, mas no caso a gente precisaria pesquisar mais sobre tecnologia, né? Sim, com certeza. Bom, encerro minha fala e devolvo para a professora. Bem-vinda. Parabéns ao grupo e ao professor Aurélio mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado, professor Marcelo e professora Biani, pelo levantamento das questões. Obrigada aí, professora Kátia Gorini e professor Aurélio, pela orientação e também as apresentações, tá?